Salve minha gente, sejam bem-vindos a mais um Bíblia para Preguiçosos. Eu sou Eric Camacho e hoje nós vamos começar a leitura de um livro novo. Estamos falando do livro de Neemias. Antes da gente retomar a leitura, por favor, deixe o seu like, inscreva-se no canal, assista o vídeo até o final, faça um comentário, compartilhe o link deste vídeo nas suas redes sociais e me siga no meu Instagram e no meu Facebook, tá bom? Vamos lá, primeiro capítulo do livro de Neemias. Palavras de Neemias, filho de Helquias. No mês de Casleu, do 20º ano, encontrando-me em Susa no palácio, eis que chegaram de Judá, Hanani, um de meus irmãos, com alguns companheiros. Perguntei-lhes pelos judeus libertados que tinham escapado do cativeiro e a respeito de Jerusalém. Os que escaparam disseram-me eles: os que voltaram do cativeiro estão lá na província, numa grande miséria e numa situação humilhante. Os muros de Jerusalém estão em ruínas e suas portas foram incendiadas. Ouvindo tais palavras, sentei-me para chorar e fiquei vários dias desconsolado. Jejuei e orei diante do Deus do céu, dizendo: Ah, Senhor Deus do céu, Deus grande e terrível, vós que permaneceis fiel à vossa aliança e exerceis a misericórdia para com aqueles que vos amam e observam os vossos mandamentos, que vossos ouvidos estejam atentos e vossos olhos se abram para ouvirdes a prece que eu, vosso servo, estou fazendo na vossa presença, de noite e de dia, pelos filhos de Israel, vossos servos, confessando os pecados que nós, os israelitas, cometemos contra vós. Porque eu mesmo e a casa de meu pai temos pecado. Nós vos ofendemos gravemente e não observamos as leis, mandamentos e preceitos que destes a Moisés, vosso servo. Lembrai-vos da palavra que destes ao vosso servo Moisés, dizendo: se transgredirdes meus preceitos, eu vos dispensarei entre as nações, mas, se voltardes a mim, se observardes meus mandamentos e os praticardes, mesmo que estejais deportados às extremidades do céu, eu vos reunirei ali e vos farei retornar ao lugar que escolhi para estabelecer nele a morada de meu nome. Eles são vossos servos, esse mesmo povo que libertastes com o poder e a força de vossa mão. Ah, Senhor, prestai ouvidos à oração deste vosso servo e à oração dos vossos servos que veneram o vosso nome. Dignai-vos hoje dar bom êxito ao vosso servo e fazei-o ganhar o favor do rei. Eu era então copeiro do rei. Capítulo 2. No 20º ano do rei Artaxerxes, no mês de Nissan, estando o vinho diante de mim, tomei-o e o ofereci ao rei. Ora, jamais em outra ocasião eu estivera triste em sua presença. Disse-me o rei: por que tens a face sombria? Não estás doente. Tens, no entanto, algum dissabor. Muito conturbado, respondi ao rei: viva o rei para sempre! Como não haveria eu de estar pesaroso, desde que a cidade onde se encontram os túmulos de meus pais está devastada e suas portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que tens a me pedir? Então, fazendo uma prece ao Deus do céu, eu disse ao rei: se aprover o rei, e se o teu servo te é agradável, permite ir para a terra de Judá, a cidade onde se encontram os túmulos de meus pais, para reconstruí-la. O rei, junto de quem estava sentada a rainha, perguntou-me: quanto tempo durará tua viagem? Quando voltarás? Ele consentiu que eu partisse logo que lhe fixei certo prazo. Prossegui: se o rei achar bom, que me deem missivas para os governadores de além do rio, a fim de que me deixem passar para Judá. E uma outra carta para Asaf, o intendente da floresta real, para que ele me forneça a madeira para a viga das portas da fortaleza vizinha ao templo, para as muralhas da cidade e para a casa em que eu habitar. O rei concordou com meu pedido, porque a mão favorável de meu Deus estava comigo. Fui ter com os governadores de além do rio e entreguei-lhes as cartas do rei. Ora, o rei fizera-me escoltar por alguns chefes militares e cavaleiros. Mas quando Sanabalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, foram informados disso,
ficaram grandemente despeitados por ter chegado um homem que procurava o bem dos filhos de Israel. Cheguei a Jerusalém, e depois de ter passado ali 3 dias, levantei-me durante a noite, acompanhado de um pequeno grupo de homens, sem dizer a ninguém o que o meu Deus me inspirara fazer por Jerusalém. Não tinha comigo outro animal senão aquele que eu montava. Saí à noite pela porta do vale e dirigi-me à fonte do dragão e à porta da esterqueira. Verifiquei as muralhas de Jerusalém, estavam arruinadas e que as portas estavam consumidas pelo fogo. Prossegui rumo à porta da fonte e à piscina do rei, mas não havia ali lugar para passagem com a minha montaria. Subi então à noite ao barranco, examinei a muralha, retomei em seguida o mesmo caminho e reentrei pela porta do vale. Os magistrados ignoravam onde eu tinha ido e o que queria fazer. Até aquele momento eu nada havia deixado transparecer, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos homens importantes, nem aos magistrados, nem às demais pessoas do povo que se ocupavam dos trabalhos. Disse-lhes então: vede a miséria em que estamos. Jerusalém devastada, suas portas consumidas pelo fogo. Vinde, reconstruamos as muralhas da cidade e ponhamos termo a esta humilhante situação. Contei-lhes em seguida como a mão de meu Deus me favorecera e narrei-lhes tudo o que dissera ao rei. Gritaram todos: vamos, reconstruamos, e com coragem puseram-se a trabalhar nessa boa obra. Quando Sanabalate, o Horonita, Tobias, o servo amonita, e Gósem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós e diziam num tom de desprezo: que estáis fazendo? Quereis revoltar-vos contra o rei? Respondi-lhes: o próprio Deus do céu é quem nos fará triunfar. Nós somos seus servos e vamos reconstruir. Quanto a vós, não tendes parte, nem direito, nem lembrança em Jerusalém. Capítulo 3. O sumo sacerdote Eliasibe e seus irmãos sacerdotes puseram-se a trabalhar para reconstruir a porta das ovelhas. Consagraram-na e assentaram-lhe os batentes. Construíram a muralha até a torre de Meia, a qual consagraram, e prosseguiram até a torre de Hananeel. Ao lado deles construíram os homens de Jericó, e mais ao longe Zecur, filho de Amri. Os filhos de Asnaá construíram a porta dos peixes, colocaram-lhe as vigas e assentaram-lhe os batentes com suas fechaduras e as trancas. Ao lado dele trabalhavam nas reparações Marimute, filho de Urias, filho de Acus, filho de Mosolão, filho de Baraquias, filho de Mesezebel, depois Sadoc, filho de Baana. Ao lado deles trabalhavam os tecuitas, mas seus chefes não prestaram apoio ao trabalho do seu senhor. Joiada, filho de Fázia, e Mosolão, filho de Bezodias, repararam a porta antiga. Puseram-lhe as vigas e colocaram os batentes, as fechaduras e as trancas. Ao lado trabalhavam Meltias, o Gabaonita, Jadon, o Meronatita, bem como os homens de Gabaon e de Masfa, que eram súditos do governador da outra banda do rio. Ao lado trabalhava Eziel, filho de Araías, que pertencia à turma dos ourives, depois Ananias, da turma dos perfumistas. Reconstruíram Jerusalém até o Muro Largo. Ao lado deles trabalhava Rafaías, filho de Hur, chefe de uma metade do distrito de Jerusalém. Depois, frente à sua casa, Gedaías, filho de Haromaf. Em seguida, Ratas, filho de Razebonias. Melquias, filho de Herem, e Razub, filho de Falat Moabe, repararam outra parte da muralha e a torre dos fornos. Ao lado deles trabalhava com suas filhas Selom, filho de Aloés, chefe da outra metade do distrito de Jerusalém. Hanum e os habitantes de Zanoe repararam a porta do vale, reconstruíram-na e trocaram os batentes, as fechaduras e as trancas, e fizeram além disso 1000 côvados de muro até a porta da esterqueira. Melquias, filho de Recabe, chefe do distrito de Betacarão, reformou a porta da esterqueira. Reconstruiu-a, colocando-lhe também os batentes, as fechaduras e as trancas. Selom, filho de Cóliosa, chefe do distrito de Masfa, reparou a porta da fonte. Reconstruiu-a,
cobriu-a e colocou-lhe os batentes, as fechaduras e as trancas. Fez além disso os muros desde a piscina de Siloé, ao lado do jardim do rei, até a escada que desce da cidade de Davi. Depois dele, Neemias, filho de Asboque, chefe da metade do distrito de Bet-sur, trabalhou até defronte do túmulo de Davi, até o reservatório artificial e até a casa dos heróis. Depois dele, trabalharam os levitas, com Reum, filho de Beni, ao lado, trabalhava para o seu distrito Hazebias, chefe da metade do distrito de Seila. Mais ao longe, trabalhavam seus irmãos sob a direção de Bavai, filho de Enadad, chefe da outra metade de Seila. Azer, filho de Josué, chefe de Masfa, reparou outro setor da muralha, defronte da subida do arsenal até a esquina. Depois dele, Baruque, filho de Zacai, trabalhava com ardor em outra seção, desde a esquina até a entrada da casa do sumo sacerdote Eliasibe. Depois dele, Merimute, filho de Urias, filho de Racos, trabalhava em outra seção, desde a porta da casa de Eliasibe até a extremidade dessa casa. Mais ao longe trabalhavam os sacerdotes, os homens da planície do Jordão. Depois deles, Benjamim e Hasub trabalhavam defronte de suas casas. Depois deles, Azarias, filho de Maasias, filho de Ananias, ao lado de sua casa. Depois dele, Benui, filho de Henadad, trabalhava em outra seção, desde a casa de Azarias até a esquina e o contorno. Faleu, filho de Ozi, trabalhava defronte da esquina e da alta torre que aparece sobre o palácio real, perto do átrio da prisão. Depois dele, trabalhava Fadaías, filho de Faros. Os natineus habitavam Ofel até defronte da porta da água a oriente e da torre que se salientava. Depois dele, os tecuitas trabalhavam na parte seguinte, defronte da torre que se salientava até o muro de Ofel. Acima da porta dos cavalos trabalhavam os sacerdotes, cada um diante de sua casa. Depois deles, Sadoc, filho de Emer, diante de sua casa. Depois, Semaías, filho de Sequenias, guardião da porta oriental do templo. Depois dele, Hananias, filho de Selemias, e Hanun, o sexto filho de Selef, repararam uma outra seção. Depois dele, Mosolão, filho de Baraquias, trabalhava diante de sua residência. Depois dele, trabalhava Melquias, que pertencia à turma dos ourives, até a casa dos natineus e dos negociantes diante da porta de Mifcade, até o quarto da esquina. Enfim, entre o quarto da esquina do contorno e a porta das ovelhas trabalhavam os ourives e os negociantes. Grande foi a raiva de Sanabalate quando soube que construíamos a muralha. Em sua cólera, escarneceu dos judeus e disse diante de seus irmãos e do exército da Samaria, que querem fazer esses miseráveis judeus, porventura permitiremos que o façam? Querem eles oferecer sacrifícios? Chegarão ao cabo de sua empresa? Tirarão por acaso pedras destes montes de areia calcinada? E Tobias, que estava ao seu lado, ajuntou: Deixem-nos reconstruir. Virá uma raposa e fará cair a sua muralha de pedra. Ouvi, ó nosso Deus, como nos desprezam. Fazei recair sobre suas cabeças todos os seus insultos. Fazei deles a presa de outros numa terra de exílio. Não perdoeis sua iniquidade, e que seu pecado jamais seja esquecido diante de vossa face. Tão grande é o escândalo que fizeram diante dos construtores. Reconstruímos o muro, reparamo-lo inteiramente até a metade de sua altura, tanto era o ânimo do povo para trabalhar. Muito bem, então lemos aqui esses 3 capítulos. Agradeço muito a você aí que tem acompanhado a leitura aqui comigo. Não esqueça de deixar o seu like e fazer um belo comentário aí. A gente se vê no vídeo de amanhã. Faça um excelente dia e que Deus continue te abençoando. Um grande abraço e tchau.